Em meio a ameaças constantes de invasão e uma guerra civil sem fim à vista, a Ucrânia hoje é um país cuja mudança ou permanência de direção irá afetar profundamente a geopolítica mundial, com consequências imprevisíveis que poderão determinar o que será do restante do século XXI. No vídeo de hoje, veremos por que a Ucrânia é uma área tão sensível e um perigoso ponto crítico da geopolítica. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar ao canal a continuar crescendo. Assim poderei continuar trazendo material de geopolítica para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A Ucrânia é a definição exata do que poderíamos chamar de Estado tampão. E não é à toa. O nome Ucrânia descende da palavra eslava Ukraina, que significa terras fronteiriças. Fazendo fronteira com 3 países da antiga União Soviética, a Rússia, Moldávia e Bielorrússia, e 4 países da União Europeia, Polônia, Romênia, Hungria e Eslováquia, a Ucrânia ainda possui ao sul o extremamente importante Mar Negro. E toda a sua extensão territorial faz parte da planície do norte europeu, e no seu extremo oeste possui parte das montanhas dos Carpatos. Montanhas que servem não necessariamente como uma barreira de defesa natural, uma vez que não são tão íngremes, mas pelo menos como um dificultador de movimentos de agressores contra o território ucraniano. A parte sul e sudeste do país é plana, o que serviu no passado como trânsito a agressores que iam tanto para leste como para oeste. Mas além disso, essa região é extremamente fértil e possui altos volumes de recursos minerais, o que tem servido como fornecedor de alimentos e matéria-prima para os países do seu entorno. O país é dividido pelo rio Dnipro, que faz com que o leste e o oeste do país seja profundamente dividido, sendo sua parte ocidental hoje em dia muito mais pró-Europa e a sua parte oriental mais pró-Rússia, com a sua base industrial de herança soviética ficando a leste, na fronteira com a Rússia. Não sendo coincidência que justamente nesta parte oriental fica a população mais culturalmente e etnicamente ligada a Moscou. No sul, o país também está ligado à extremamente importante Península da Crimeia, de grande proximidade com a Rússia e formando o Mar de Azov. Na península também está localizada a estratégica base naval da Marinha Russa, a base de Sevastopol. Devido à falta de grandes barreiras naturais, o país, além de servir historicamente como ponte de acesso para o centro e oeste da Europa, também serve de acesso aos Balcãs, outra área de extrema sensibilidade europeia. Além disso, é através da Ucrânia que atualmente a maior parte da energia proveniente da Rússia passa para chegar à Europa, tornando o país um ponto de flexão da tentativa de influência russa sobre a Europa. O problema da relação entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou não é algo abstrato ou meramente questão de poder e dinheiro, tem a ver com a própria história russa e a sua questão de sobrevivência. O território onde hoje está localizada o país da Ucrânia é o chamado núcleo histórico da Rússia, sendo que o povo russo e a sua estrutura de Estado foram formados justamente na Ucrânia. Sua origem se dá no antigo estado de Kievan Rus, ou Rússia de Kiev, que era uma federação de povos nas regiões que hoje seriam Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, a partir do século IX, quando se estabelece de fato ao consolidar a sua capital na cidade de Kiev. A região era vital para o Império Bizantino ao sul, pois continha os diversos khanatos da região da Crimeia, Cáucaso e interior do que futuramente seria a Rússia. E para o Ducado da Polônia, fronteira da Europa cristã, porque continha agressões dos vikings ao norte. Este fator cria uma identidade cultural extremamente militarista e desconfiada em Kiev, que além de servir de estado tampão de agressores ao chamado mundo civilizado, fez com que os Kivs ocasionalmente também atacassem o Império Bizantino e os reinos cristãos do Ocidente. Fator que desgasta sua capacidade até finalmente ser esmagada pelo poderoso Império Mongol em 1237. A invasão mongol
tornando a região agora parte de um império muito maior, muda profundamente a percepção de realidade das elites de Kiev. A região nos séculos seguintes passaria sendo disputada por diversas forças, mas sendo sempre vista como vital para a sobrevivência de Moscou. Fosse durante o Grande Ducado de Moscou no século XIII, fosse no Czarado da Rússia do século XVI, no Império Russo a partir do século XVIII, ou com a União Soviética no século XX, até os dias de hoje na Federação Russa. Não tendo grandes barreiras naturais, a Rússia sempre foi relativamente vulnerável a agressores. Sua única defesa tem sido o seu tamanho, que desgasta a capacidade logística dos seus atacantes, mas mesmo assim sendo insuficiente para poder proteger o seu núcleo geopolítico. Logo, para a Rússia, ter à sua disposição territórios que blindem este núcleo não é algo meramente arrogante ou ganância, longe disso. Possuir estes territórios, em especial a Ucrânia, é questão vital que coloca em risco a sobrevivência do próprio Estado russo. Uma eventual perda da Ucrânia, principalmente do leste ucraniano, colocaria em risco o controle de Moscou sobre o seu próprio território. A partir daqui, com a proximidade com a fronteira do Cazaquistão, de apenas 700 km, área considerada de grande vulnerabilidade para a Rússia, Moscou ficaria não só exposta, mas com o risco de perder o controle das partes de Oblast de Belgorod, Oblast de Voronezh e Oblast de Volgogrado, uma área plana onde fica o coração da produção agrária russa, além de perder os campos petrolíferos do Cáucaso ao sul e o acesso ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Portanto, o núcleo geopolítico russo ficaria isolado de abastecimento de recursos vitais e até mesmo isolado de grande parte do comércio global. Em outras palavras, a Rússia provavelmente deixaria de existir. Apesar de idealistas de um mundo melhor acharem que tais crises geopolíticas e conflitos não cabem no século XXI, é importante ressaltar que, se por um lado grandes conflitos abertos e diretos são extremamente improváveis, por outro, o apoio indireto e até mesmo direto, em alguns casos, a grupos insurgentes e separatistas é parte da regra do grande jogo geopolítico deste século. Um agravante dessa situação tem sido o fato de que, enquanto a União Europeia não possui uma política externa única, com cada país membro podendo interagir com bastante liberdade, as elites polonesas têm incentivado a parcela ucraniana pró-Europa a se afastar de Moscou. Para Varsóvia, uma Ucrânia, além da capacidade moscovita, colocaria a Rússia numa posição de retaguarda, não oferecendo no longo prazo ameaça ao Estado polonês, que poderia vir a se tornar o principal protagonista da Europa Oriental, sendo da Polônia a ideia de convidar a Ucrânia a se juntar à União Europeia, que desencadeou a profunda crise entre o Ocidente e Rússia desde 2014. Berlim e Paris, que possuem investimentos e parcerias com os russos, evitaram no passado a pressionar demais a Rússia, mas que desde a iniciativa polonesa se viram arrastados para uma crise que não serve aos seus interesses imediatos, mas que, dado o contexto da União Europeia e da OTAN, não podem fazer muito. Ou seja, a Ucrânia sim tem sido um peão importante de descontentamento mútuo, e que influenciar o seu território irá definir de fato o futuro de uma parcela significante da humanidade. Obrigado a todos e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal. Abraços e até o próximo vídeo.